Oi, gente, meu nome é Midian Suzan e atualmente estou morando na Alemanha. Eu vou fazer esse vídeo porque eu já perdi as contas de quanta gente que eu já conversei e me falaram que, tipo, tá perdido e fala que nunca vai dar certo e coisas do tipo. Frases que no meu dicionário não acontece. Por quê? Por que que eu não uso essa frase? Porque, por mais difícil que a vida esteja, tudo vai depender de você. Porque na vida a gente tem dois tipos de aprendizagem. A gente tem duas escolhas, na verdade, na vida, que é um problema pode te derrubar e você pode deixar, ou o problema pode te fazer se tornar uma pessoa mais forte. E eu sempre tento escolher a mais difícil, que é usar o problema para me tornar uma pessoa mais forte. Atualmente estou assim, aqui morando na Alemanha. Estou desempregada. E eu não estava planejando ficar tanto tempo desempregada. Vai fazer 4 meses no mês que vem que eu tô sem emprego. Eu cheguei aqui em setembro. Tinha marcado entrevista, não deu certo. Para quem não sabe, vocês podem assistir os vídeos anteriores e eu explico tudo o que aconteceu. E não estou desesperada ainda. Na verdade, eu tô um pouquinho, porque eu não gosto de só gastar, eu preciso trabalhar. Mas, se fosse qualquer outra pessoa, na minha situação, eu não sei o que as pessoas estariam fazendo. Provavelmente estaria desesperada, estaria indo pro lado mais fácil. Mas uma coisa muito importante é planejamento, entendeu? Cara, eu fiquei doente, não tava planejando. Doença a gente nunca planeja, mas acontece também. O que a gente pode fazer? Mas uma coisa que me incomoda muito é isso, cara. Tipo, todo mundo fala para. Cara, tô quebrado. Cara, não sei o que eu tô fazendo. Cara, às vezes eu fico muito assim. Eu tava me planejando 2 anos pra vir aqui, e ainda assim, entre altos e baixos, e não foi fácil, não está sendo fácil. Eu já sabia que não seria fácil. E ainda assim eu não desisto, entendeu? Uma dica que eu uso muito é: observe o erro das pessoas que tiver ao seu redor e não faça igual, entendeu? Minha mãe me criou pra não ter tanta amizade, porque a amizade não te leva a lugar nenhum. Isso que minha mãe sempre me ensinou. Porém, depende, gente. A amizade não te leva a lugar nenhum se você escolher as amizades erradas. E a frase que fala: diga com quem andas que eu direi quem tu és, é muito importante. Porque se você andar, se cercar com pessoas que estão querendo crescer, que estão crescendo, você vai se tornar uma pessoa que quer crescer. Se você andar com pessoas que só querem te diminuir, você vai se diminuir. E eu tenho exemplos diversos exemplos que eu consigo ver e que eu falo, não, peraí. Por quê? Porque quando você tá dando um passo maior que suas pernas, poucas pessoas vão te ajudar e poucas pessoas vão estar com você, entendeu? Então, esse sentimento que você está sentindo de frustração é normal, entendeu? Hoje eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim pra mim assim, olha, já estou velha, eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho. E esse foi o maior erro que eu já ouvi na minha vida, de falar que eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho, porque o seu sonho só será possível realizar se você quiser. Quer um exemplo bom por isso? Minha mãe. Minha mãe, ela tem 56 anos e ela é auxiliar de limpeza. E uma coisa que eu sempre quero crescer no coração dela é assim: não desista de sonhar, não desista de aprender e sempre continue. Óbvio que é difícil. Eu vejo tanto crescimento, não. Ela mudou muito. Não quanto eu queria, não. Mas ela também tem que ir no tempinho dela. Mas com 56 anos ela quer fazer um curso de auxiliar de veterinária. Porque ela gosta.
Infelizmente ainda não tô em condição de realizar esse sonho dela, mas eu vou estar ainda e eu vou realizar esse sonho dela. E quando ela for realizar esse sonho, ela provavelmente vai estar com 60 anos. E ela não liga. Ela levanta todo dia da cama dela pra ir trabalhar, de auxiliar de limpeza. Ela quebrou o pé, ela tá mancando. E mesmo assim ela acorda todo dia 4 horas da manhã pra trabalhar. Vai e volta. Com uma promoção que nunca aconteceu. Prometeram que ela ia ser promovida e até agora nada. E mesmo assim ela não desiste de sonhar, entendeu? É óbvio que minha mãe tá cheia de marcas, mas ela é uma boa inspiração, porque ela tá conseguindo, ela sustenta a casa sozinha, sem ajuda, trabalha pra pagar as contas. Agora eu não tô em condição de ajudar, então ela tá se virando, mas infelizmente ela tá se apertando, mas não tenho o que fazer também, porque tudo que eu consegui foi sozinha. Eu falo assim, eu cheguei aqui no Reino Unido, pela primeira vez que eu fui pro Reino Unido, foi sozinha. Não tive ajuda financeira de pai, não tive ajuda financeira de mãe, entendeu? Não pedi empréstimo para banco, não pedi. Não pedi ajuda para tio, pra tia. Todo o dinheiro que eu tinha juntado do meu primeiro emprego, que foi só um, porque eu fiquei 5 anos tentando entrar na faculdade, eu usei. Se você quiser, pode ver os vídeos anteriores. Meus primeiros vídeos anteriores eu expliquei tudo isso. Mudei pra Irlanda de novo. Dessa vez eu tive ajuda sim, porque a família que eu consegui pagou metade da minha passagem. Então eu consegui, mas fui ser au pair de novo. Só que tudo trabalhando, tudo trabalhando, trabalhando, entendeu? E todo mundo falava pra mim que eu não ia conseguir. Gente, quando eu falei assim, que eu tava juntando dinheiro, toda vez que eu falava, tô juntando dinheiro pra mim pra Alemanha, porque eu quero fazer faculdade, todo mundo olhava pra minha cara e falava que eu não ia conseguir. Adivinha onde eu tô? Na Alemanha. Consegui fazer faculdade ainda? Não. Consegui um emprego ainda? Não. Mas pra quem não tinha nada, olha onde eu tô. Gente, eu sou pobre. Pra quem não sabe, eu fui nascida em Pederneiras. É uma cidade perto de Bauru. Se eu falo isso, ninguém sabe. Entendeu? Eu fui criada lá, nasci lá e fiquei até meus 12 anos de idade. Minhas amigas que eu fiz lá, que eu perdi contato, a maioria teve filho. Ou as que não tiveram, tipo, não sei se fizeram faculdade ou alguma coisa. E eu fui morar em São Paulo e não foi fácil pra mim. Eu fui morar em São Paulo, meu pai e minha mãe, eles. Tipo, minha mãe, ela nasceu na Paraíba, meu pai nasceu em Botucatu. Mas só que depois a vida rodou e eles foram parar na capital. E meu pai decidiu que ele iria morar no interior. Tipo, teve a gente lá, passei necessidade. Gente, eu já passei fome. E eu tenho orgulho de falar que eu passei fome sim e eu sobrevivi. Eu saí de onde eu saí e eu sobrevivi. E eu aprendi com o erro dos meus pais. Aonde que eu não quero chegar e o que eu não quero passar com meus filhos. Entendeu? E por isso que eu falo, pessoas da onde eu vim, eu não sei se teria a força e a determinação e a garra que eu tive. Entendeu? E eu tô fazendo esse vídeo por isso. Se você acha que você não vai chegar em nenhum lugar, não acredite nisso. Porque o lugar que você vai chegar, tudo depende de você. Entendeu? Porque sim, cara, eu sei a sensação de abrir a geladeira e não ter nada pra comer, só ter um garrafa de água. Eu sei que quer dormir de barriga vazia. Eu sei que quer comer arroz e vinagre porque não tem nada pra comer. Entendeu? Eu desenvolvi até gastrite porque eu comia arroz com vinagre porque era uma delícia. Porque era o que eu tinha, entendeu? Minha avó tentava ajudar no máximo que podia, mas não era tão possível assim. Minha mãe, tipo, pegava a cesta do governo e lá no interior a cesta vinha cheia de bichinho. E, tipo, eu lembro da minha mãe catando bicho, feijão para não comer o bicho. E eu lembro, cara, eu via minha mãe sentada no chão,
com feijão lá, escolhendo um grão em grão, pra gente ter feijão pra comer. Entendeu? Hoje em dia, minha mãe não tá com uma. Como eu falo? Minha mãe não tá com a melhor condição do mundo. Entendeu? Mas apesar dela estar apertada, hoje em dia ela não precisa fazer isso. Ela não precisa. É óbvio que eu ajudei no que eu posso, mas só que é uma coisa que eu sempre passo pra minha mãe. A gente tá numa situação, mas a gente pode crescer. Entendeu? Quando eu tava fazendo 5 anos de vestibular, todo mundo me criticava porque eu não trabalhava, porque eu decidi estudar. E foi muito difícil. E, sinceramente, na situação que eu tava, seria muito impossível mesmo fazer faculdade. Porque minha família não tinha condição, minha mãe tava trabalhando. Nessa época, meu irmão morava em casa, então é o que começou a ajudar. Mas, num relacionamento abusivo, tipo, eu saía de uma casa desestruturada pra alguém, procurar ajuda com alguém que só me botava pra baixo. Então, seria muito difícil. Mas, apesar de tudo, isso foi o gás que eu precisava pra eu sair. Entendeu? E talvez esse seja o gás que você tá precisando pra você sair dessa situação. A única diferença de mim pra uma pessoa que tá presa numa situação ruim é a determinação. Eu estava inconfortável, estava feliz. Então, o que eu fiz? Eu mudei. Então, se você está inconformada com a situação que você tá, se não tá confortável a situação que você tá, simplesmente muda. Uma coisinha faz muita diferença. Se eu não tivesse meu relacionamento abusivo, se eu não tivesse um ex louco da cabeça, talvez eu não estaria aqui hoje. E isso é verdade. Aconteceu muita coisa ruim no relacionamento, sim. Mas isso me tornou uma pessoa forte. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra você que acha que você nunca vai chegar em algum lugar. Tudo depende do que você está fazendo, da sua organização e da onde você quer chegar. Mais uma dica que eu sempre usaria era: tenha, sim, controle financeiro. Cara, o Brasil tá quebrado. E as pessoas estão quebradas. Mas o Brasil é o país que mais usa cartão de crédito. Por quê? Porque trabalha muito e as coisas estão caras. Então não tem condição de sobreviver. Eu sempre falo, cara, nunca entre em cartão de crédito. Porque quando você entra em cartão de crédito, é uma dívida que você tem muita probabilidade de você não sair. E se você sair dessa dívida, glória a Deus. Pra mim, uma coisa que eu falo sempre: cartão de crédito só funciona pra gente rica. Por quê? Porque gente rica usa cartão de crédito pra comprar coisa que vai dar fruto. Então, tipo assim, uma pessoa rica vai lá, tem uma empresa, vai lá e compra roupa. Tipo, por exemplo, compra pano para fazer roupa. Ela usa o cartão de crédito. Mas essa roupa desse pano que ela comprou para fazer a roupa, vai dar mais dinheiro do que ela gastou. Então, no mês que vem, ela vai ter dinheiro para pagar o cartão de crédito e ainda vai sobrar. Diferente do pobre. Por quê? Pobre, o salário não vai melhorar. O máximo que pode acontecer é uma promoção, que não é fácil de acontecer, sinceramente, ainda mais no Brasil. E a promoção ainda não é o suficiente. E aí, mesmo com a promoção, vai entrar em mais dívida. Gente, eu sou a pessoa mais simples que vocês vão ver nessa vida. Sabe essa roupa aqui que eu tenho? Foi doada e faz anos que eu tenho ela. E por que eu uso ela? Porque tá boa ainda. Eu fico gastando com roupa cara? Não. Eu gasto com tênis caro? Não. A única coisa cara que eu gastei do investimento que eu fiz foi pro meu canal. Por quê? É um hobby ainda, nem é dinheiro. Nem é pra pôr dinheiro, é só porque é um hobby. E porque eu também eu quero ter alguma coisa boa pra quando eu for fazer faculdade. Só por isso. Se não fosse por isso, eu não teria gastado. Entendeu? Eu sou simples. Eu não preciso de muito pra mim viver. Graças a Deus. Não gasto dinheiro com maquiagem. A única coisa que eu gasto são meus cremes da Nivea.
que aqui é 3 euros, 4 euros. Meu perfume. Batom, eu compro batom da Temu mesmo, que é a única coisa que eu uso, que eu não uso maquiagem. E é escolhas. São escolhas da vida, entendeu? Conheço muita gente que, tipo, tá com uma condição boa, trabalha muito aqui na Europa, tá com uma condição boa, mas poderia estar melhor. Mas por que não tá melhor? Porque tá feliz com pouco. Eu não fico satisfeita com pouco. Essa aqui é a diferença, entendeu? Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei o preço que eu vou pagar pra mim chegar onde eu quero chegar. Entendeu? Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas de luxo pra você chegar onde você quer. Entendeu? O meu planejamento não é ser rica. Eu não quero ser rica, eu quero ter estabilidade. É uma coisa que eu prezo. E a terceira dica que eu daria pra você. Se você quer estabilidade, faça por onde? Entendeu? Você não vai ter estabilidade gastando dinheiro com fast food. Você não vai ter estabilidade comprando roupa cara. Você não vai ter estabilidade gastando o que você não tem. E você não vai ter estabilidade gastando cartão de crédito. É isso. Você não vai ter estabilidade gastando dinheiro por causa de amigo. Você não vai ter estabilidade gastando dinheiro com bebida. Você não vai ter estabilidade tendo vício. Ah, mas fulano fuma, bebe, gasta dinheiro com amigo e tem dinheiro. Vamos ver quantos milhões de brasileiros tem no Brasil. Quantos ricos a gente tem no Brasil? Eu tava vendo um podcast que o cara tá falando que tinha 400 milionários no Brasil. Quantos milhões de pessoas a gente tem no Brasil? E quantos milionários a gente tem? Você não entende isso? Parem de colocar o fulano como desculpa. Esse é a quarta dica que eu daria pra você. Não coloque o que o outro fez de errado, que ele conseguiu que desse certo, como desculpa. Porque isso não vai dar. O que deu certo pra fulano não vai dar certo pra você. E o que deu certo pra você não vai dar certo pra fulano. A vida é assim. Minha dica pode ser boa? Pode. Funcionou pra mim? Pode. Pode não funcionar pra você. Entendeu? É por isso que a gente tem que ser realista. Porém, essa é a quinta dica que eu daria pra você. Use o que funciona pra você. Não use o que funcionou para o próximo. Esse é o segredo. Entendeu? O que funciona pra mim não vai funcionar pra você. E o que funcionou pro fulano não vai funcionar pro Beltrano. Entendeu? Por quê? Porque a vida é assim. Entendeu? Ah, mas eu trabalhei muito esse ano e eu mereço viajar. Você tem dinheiro pra viajar? Não. Mas eu mereço. Presta atenção. Merecimento depende de crescimento e depende de determinação. Alcance o que você quer. Chegue na onde você quer chegar e depois fale que você merece alguma coisa. Entendeu? Porque esse é o principal erro que a gente comete. Ah, vou comprar isso porque eu mereço. Se você merecesse tal coisa, você não gastaria de onde você não pode. Você teria o suficiente para se bancar. Ah, mas fulano e Beltrano é pobre, pobre. Gente, eu sou pobre. Eu tô aqui e sou pobre, entendeu? Porra, eu sou tão pobre que eu tinha que trabalhar em 3, 4 empregos. Senão não seria o suficiente para mim viver, entendeu? Então essa é a sexta dica que eu daria para você. Não tenha medo de trabalhar, entendeu? Quando eu conto pro meu irmão que eu tava trabalhando 7 dias por semana, ele falava para mim assim: que isso? Que isso? É muito. É muito. Mas se eu não tivesse trabalhando 7 dias por semana, agora eu estaria como? Pedindo dinheiro na rua, entendeu? E eu não tô. Eu, graças a Deus, tenho um quarto pra mim viver, que eu tô querendo encontrar um lugar mais barato. Mas eu tenho um quarto que eu tô conseguindo pagar. E se eu não tivesse trabalhando 7 dias por semana, eu não teria.
Então, a questão é saber o que você tem que abrir mão, entendeu? Então, às vezes, vale a pena abrir mão de um sono para conseguir o que você quer, entendeu? Tava conversando com alguém e a pessoa falou assim pra mim, olha, é impossível pra mim ir pra Europa. É impossível, eu já tô velha. Gente, tudo se torna impossível se você não acredita. Se você acredita, pra Deus, nada é impossível. Entendeu? Ah, mas eu sou ateu, tudo bem. Se você acredita em você mesmo, nada é impossível. Entendeu? Ah, por quê? Porque várias pessoas, a gente pode usar como exemplo, que falava que as pessoas falavam que seria impossível e chegou e conseguiu provar. Cara, eu não gosto de comparar pessoas que são muito inteligentes, que são minha inspiração, porque com a minha idade, pessoas que são minha inspiração já tinha chegado em muito lugar, tipo Einstein. Com a minha idade, ele já tinha teorias, eu não tenho nada. Mas eu não posso usar isso pra me decepcionar, porque toda vez que eu começo a me decepcionar, eu vejo em páginas pessoas que estavam com a idade avançada e, tipo, finalmente fez a faculdade, entendeu? É o que eu falo, o limite quem bota é você, entendeu? Nunca diga que você não será capaz, porque a partir do momento que você disser que você não será capaz, isso pode se tornar verdade. Então, ao invés de você falar, eu nunca serei capaz, use a frase. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Essa é a minha frase que motiva. Tá sendo difícil, mas eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, eu posso contar para minha sobrinha. Eu posso contar para os meus filhos, se um dia eu tiver. Eu posso contar para minha mãe e para o meu pai, para meus irmãos, para todo mundo, para todo mundo que eu conheço aqui. Eu passei fome. Eu não tinha comida para comer, mas eu lutei e eu cheguei na onde eu queria. E você pode ser isso. Você pode fazer isso também, se você quiser. Ah, mas eu tô velha, eu tenho filho, não vou chegar a nada. Mentira. Você pode chegar. Olha a minha mãe, 56 anos, com o pé quebrado, mancando, com bengala de auxiliar de limpeza. Infelizmente não tenho condição de aposentar ela ainda. Mas ela todo dia acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar. Infelizmente. Mancando. Ela limpa um pet shop enorme. O pet shop que minha mãe trabalha é tão enorme e é tão ruim que não segura nenhum funcionário. Vocês acreditam nisso? Ela limpa tipo, praticamente sozinha. Tem uma outra menina também, mas ela limpa sozinha porque ninguém consegue. Vocês querem mais exemplo do que pessoas que estão ao seu redor? Se você tem alguém que é bem sucedido na sua família, use essa pessoa como exemplo, não pelo caráter da pessoa só, mas o que ela fez para chegar lá. Porque muita gente que é bem sucedida pode ter o caráter duvidoso. Mas uma coisa que eu aprendi também, não menospreze o livro pela capa, entendeu? Por quê? Porque muita gente tá lá em cima e pisou nas outras pessoas pra tá lá. Acho que eu tô na 8ª ou 9ª dica nunca pise em ninguém pra chegar onde você vai chegar. Sempre seja honesto. Porque Deus abençoa quem é honesto, entendeu? Coisas ruins vai acontecer na sua vida, sim, mas sempre seja honesto. Nunca tire o chapéu do outro para você crescer. Se você tem qualidade, mostre suas qualidades, mas nunca diminui o outro. Porque a partir do momento que você diminui seu fulano ou beltrano para você chegar onde você chegou, do mesmo jeito que você tá lá em cima, alguém vai te derrubar. Seja honesto, entendeu? Porque honestidade
te leva para um lugar que você não imagina, entendeu? Eu sou uma pessoa honesta. Minha mãe bateu na minha irmã. Ó, isso é complicado. Mas a minha mãe batia na gente se a gente aparecesse com alguma coisa do outro. Minha irmã uma vez apareceu com uma caneta que a amiga dela deu. Minha mãe bateu na minha irmã e fez minha irmã devolver. Hoje em dia, seria ruim, seria. Mas a gente aprendeu, entendeu? Óbvio que hoje em dia existem coisas que fariam que provavelmente educaria a criança melhor. Sim, mas vamos ser sinceros. É a nona dica que eu dei, que eu já perdi as contas, nem sei se a nona é. A nona dica que eu posso te dar pra você é: não use o que aconteceu no seu passado para justificar o seu presente. Porque o seu passado passou e o seu presente, quem tá fazendo você agora é você. Entendeu? Então, ao invés de você justificar o seu presente com o passado, use o seu passado para crescer e mude o seu presente. É uma dica que eu dou para qualquer um. Ah, qual que é o segredo que você teve para você chegar na Alemanha? Muito trabalho, muita exploração. Fui explorada até. Mas, apesar de tudo, eu nunca deixei de ser honesta. Entendeu? Eu nunca deixei de ser honesta. Nunca. E isso é uma coisa que eu posso bater no meu peito e falar: eu cheguei aqui com o meu esforço. Foi com a minha determinação. É a dica que eu dou pra você. Sempre, tudo que você vai fazer, todo o trabalho que você fazer, mesmo se você não gostar, faça com amor. Procure o que você goste. Mas se você tiver que trabalhar com algo que você não gosta, não faça com raiva, faça com amor. Por quê? Porque isso vai ser uma coisa muito importante na sua vida. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar de auxiliar de limpeza. Por quê? Porque para mim não importa o cargo que eu estou. Para mim, o importante para mim é o caminho que eu tenho que traçar para chegar onde eu quero. E não importa que emprego que seja. Porque eu sei que quando eu chegar, eu vou falar: pô, passei por isso. Hoje em dia eu posso falar: pô, cresci no interior, numa cidade que eu falo e ninguém sabe quem é, onde é. Ninguém me conhece nessa cidade mais. Sofri o pão que eu já amassou. Eu vivia por doação de igreja. Vivia por doação de igreja. Minhas roupas eram doação de igreja. Era doação de fulano e beltrano que via na cidade dos meus pais. E ainda assim, quando eu ia pra escola, as meninas ainda tinham inveja. As meninas tinham inveja porque eu ia viajar todo ano para São Paulo, sendo que minhas tias estavam trabalhando um banco de água amassou para conseguir a passagem para ir para lá. Quando eu voltava era com doação. Já fui anêmica. Já fui anêmica. Fui obrigada a comer fígado porque não tinha vontade de comer. Por quê? Eu vi a situação que eu tava e não tinha vontade de comer. Hoje em dia, eu posso falar, eu emagreço não é porque eu não tenho comida, é porque eu tenho dificuldade para comer. Eu enjoo muito fácil, eu não tenho apetite, muito apetite. Eu nunca tive. Tipo, óbvio, pela situação que eu tive, isso, óbvio, a alavanca pra eu não ter, tipo, ter apetite. Hoje em dia, eu, tipo, só não tenho muito apetite, eu sou enjoada pra comer. Não fico com fome o dia todo, entendeu? Mas também eu não preciso comer tanto. Mas eu posso falar que, tipo, eu tô desempregada, tô triste, porque eu tô desempregada, mas, tipo, se eu não como é porque eu não quero. Não é porque eu não tenho condição, entendeu? É óbvio que posso melhorar, posso. E que muita gente também, infelizmente, estava em situação que um dia eu estive. E que isso dá vontade de desistir, mas não desista, porque vocês têm que olhar para pessoas como eu, que veio do nada, que continua tão tendo nada, mas que luta todo dia para conseguir alguma coisa, entendeu? Eu sou uma pessoa humilde. Seja humilde. É uma dica que eu dou para vocês. Eu sou uma pessoa humilde, entendeu? Como assim humilde? Cara, eu não ligo. Se você. Tipo, minha humildade, tipo assim.
Se você me dá qualquer coisa, eu vou ficar feliz, eu vou agradecer. Entendeu? Eu não ligo. Eu não ligo mesmo. Sabe? Ah, fulano foi no restaurante, tipo, várias vezes foi no restaurante e me trouxe um pouco de comida porque não consegui comer tudo. Qualquer pessoa ia ficar com raiva, eu não. Eu agradeço e fico feliz porque a pessoa lembrou de mim. Entendeu? Essa é a diferença. Eu não preciso de muito. Não preciso. Não como muito. Então, tipo, por causa disso, eu não gastando dinheiro com comida. Seja humilde. Entendeu? Você não precisa ser humilde igual eu. Porque minha irmã olha pra mim e fala assim, cara, você é trouxa. Eu não é só trouxa. Eu sou em paz. Essa é a diferença. Eu escolhi pra minha vida a paz do espírito. Porque tá escrito na Bíblia. Se uma mão te bater na face esquerda, vira a direita. E é isso que eu faço todo dia. E é fácil, não. Não é. Já fui humilhada demais, gente. Nossa. E vou ser muito humilhada. E tudo bem. Porque o importante não é quantas vezes você foi humilhado. E sim, o que você fez pra você se levantar. Entendeu? Por quê? Sou brasileira, sou negra, preta, pobre, mulher. E eu vi isso numa entrevista de emprego. Uma vez eu fui numa entrevista de emprego de química, porque eu sou técnica em química, formada com notas maravilhosas, e o entrevistador falou assim: olha, eu não vou te dar o emprego, mas você, por ser mulher preta e pobre, você tem que estudar cada vez mais do que qualquer um. Um branco falou isso pra mim. Cara, é o silêncio de estudo. Porque aqui na Alemanha, que é o país que teve nazismo, o pessoal são mais chato com racismo do que no Brasil. Se você leu história, você sabe que o Brasil foi um dos países que mais teve escravidão e foi um dos países mais tardio para abolir a escravidão. E tem uma desigualdade social toda tremenda. Tanto que quando eu cheguei na Irlanda, eu ouvi tipo, pessoas falando assim, nossa, não sabia que tinha negro no Brasil, porque eu só vejo brasileiro branco, latino. Entendeu? Mas eu já falei em outros vídeos, se você não assistiu vários vídeos meus, eu já falei sobre racismo. O que eu achava sobre racismo. Mas, ainda assim, o tapa na cara foi grande quando eu vi isso. Mas uma coisa que eu usei depois que eu vi isso, sabe que eu usei? Eu podia chorar, eu podia fazer qualquer coisa. Mas sabe o que eu fiz ao invés disso? Eu falei assim, muito obrigada. Ele me deu um caderno, ainda falei, muito obrigada. Boa tarde. Poderia ter feito barraco? Poderia, não fiz. Por quê? Porque a gente tem que escolher que guerra a gente quer enfrentar. Já fui humilhada demais. Cara, se vocês não viram meu vídeo do que quando o au pair que deu errado, a família era abusada, tava tentando me abusar. Escravidão, é isso que eles estavam querendo fazer, escravidão. Eles queriam que eu trabalhasse 7 dias para pagar 500 euros por mês. E ainda queriam que eu fizesse muita coisa. Tipo, eu tava sendo humilhada. Fui humilhada. Tipo, muito. Fui humilhada lá, mentiram pra mim, falaram que a família era de boa. E não, eles queriam um escravo. Não aconteceu nada com eles. Eles continuam pegando au pair. Tentei ir atrás, tentei. Tentei ir atrás. Tentei denunciar. A única coisa que eles fizeram foi pagar o mês que eu trabalhei lá. Não pagaram minha passagem, não pagaram nada. Deveriam. Olhei no chat GPT, o chat GPT falou assim que eles teriam que me pagar 10 mil euros e, tipo, nada. Não tive advogado, não tive ninguém pra me defender. Por quê? Porque a vida é assim. E ainda assim, brasileiras, que eu não vou dizer quem, porque não importa, mas no grupo de brasileiras começaram a me humilhar muito. Me humilharam pra caramba. Pra caramba. Eu tava numa situação devastadora na minha vida.
porque tinha acontecido outras coisas antes e eu achei que indo pra Áustria eu ia fugir do que tinha acontecido comigo, que eu ia recomeçar de novo. E, tipo, isso não aconteceu. Porém, quando tudo isso aconteceu, eu poderia ter largado de mão. E não fiz. Então, é isso que eu falo pra vocês. Não deixe as situações definir você. Entendeu? Porque enquanto pessoas estavam falando mal de mim, eu simplesmente deixei. Porque, primeiro, eu já tava numa família abusiva que me ameaçavam, estavam me ameaçando, que se eu falasse alguma, tipo, sabe? Se eu falasse alguma coisa iria acontecer. Sabe? Então, já tive de tudo na minha vida. Uma situação ruim, mas ainda sobrevivi, entendeu? Porque enquanto eles estavam fazendo isso, graças a Deus, Deus colocou anjos na minha vida que, tipo, me conhece. E é por isso que é importante. Seja honesto. Mas, uma dica que eu vou te dar é: não ligue para a opinião de pessoas que não te conhecem. Não ligue para a opinião de pessoas que não te conhecem. Porque para te julgar, todo mundo vai fazer. Mas agora para te dar a mão, ninguém. Entendeu? Muito importante, não seja influenciado por pessoas que não querem te ajudar. Por pessoas que não querem evoluir. Pessoas que não querem que você mude e que não querem que você cresça. Pessoas que só querem te manipular, fujam desse tipo de pessoas. Não sejam também esse tipo de pessoas que queiram manipular as pessoas, entendeu? Compartilhe sabedoria, mas não manipule pessoas por seu interesse. Não faça isso. Pessoas têm que crescer. Se você quer que fulano ou beltrana cresça, eles têm que crescer por eles mesmos. O máximo que você pode fazer é opinar. Ah, opinar como? Mais exemplo pessoal, meu irmão. Cara, eu vivo brava com meu irmão. Ele não assiste meu vídeo, então vou falar mesmo. Vivo brava com ele. Por quê? Porque ele não sabe se organizar financeiramente. E isso acaba comigo. Por quê? Porque na minha vida é a coisa que eu mais vejo no Brasil, é pessoas que não sabem se planejar financeiramente. E que acham que tudo é impossível, que nada é possível. Justamente porque não sabe se planejar financeiramente. Gente, se você não sabe se planejar financeiramente, faça um curso. Tem vários cursos aí que te ajudem a se organizar financeiramente. Entendeu? Eu já fiz vários cursos gratuitos. Entendeu? Já fiz vários. Tipo, várias pessoas fazem. Ah, essa semana, se você quer aprender, essa semana vai ser de graça algumas aulas. Que nem. Tem uma youtuber que eu gosto, que eu gostava muito. Agora ela mudou o conceito dela, então não assisto muito. Mas que vive ensinando coisas. Cara, eu aprendi várias coisas só com os workshops dela. Que ela faz. E ela joga informações em cada workshop. Se você não tem dinheiro pra pagar, usa o que você pode, entendeu? Eu não tenho condição de pagar um curso dela, entendeu? 5.000 reais, 2.000 reais. Eu não tenho esse dinheiro pra me pagar no curso. Eu não tenho 800 reais pra pagar no curso do Cortella e do Karnal. Quem dera 2.000 reais pra pagar um curso. Não tenho. Mas não use isso como justificativa. Aprendi várias coisas só vendo workshop. Vendo algumas coisas no YouTube. Gente, a gente tem internet, entendeu? A gente tem o Google, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Google que, tipo, tá agora fazendo esse negócio de IA, que você fala com ele, que te ajuda. Então, use essas ferramentas. É a melhor coisa que você pode fazer. Use isso como uma ferramenta que você vai conseguir chegar onde chegou. Onde quer chegar. Eu fiz isso. E, tipo, foi fácil, não. Eu faço isso. Sou muito preguiçosa, às vezes sou. Prefiro ler um livro do que... Mas, tipo, isso sou eu. Eu prefiro. Entendeu? Mas são preferências. Tô ainda procrastinando muito. Amo ler, tô lendo. Não, deveria ler, deveria. Vou voltar, claro. Porque isso é uma paixão igual musculação. Que eu tenho e que, querendo ou não, eu sempre vou voltar. Sou uma pessoa que odeia academia. Odiava academia.
julgava pra caramba a academia. Mas hoje em dia eu amo. Eu amo. Quê? Por quê? Porque eu gosto, cara. É uma coisa que eu preciso. Eu gosto de sentir a dor no meu corpo de que eu tô fazendo trabalho, que eu tô treinando. Eu gosto dessa dor. Fiz abdômen hoje, eu gosto da dor que tem amanhã. Da dor que ainda tá do meu treino passado. Gosto dessa dor. Faço perna, ponho mais peso porque eu gosto da dor. Que significa que eu tô fazendo o exercício direito. E essa é uma maneira de você conseguir, tipo, melhorar o teu corpo. Ganhar mais endorfina. Ajudar na depressão também. Entendeu? E o que você consome é muito importante também. O que te dá mais força. Hoje eu tava vendo o vídeo do Renato Cariano, que ele tava 30 sedentário com um treinador. Enquanto eu tava treinando, eu fiz 1h30, 1h20 de treino. Só ouvindo. E aí outro dia eu tava ouvindo umas músicas, que eu gosto muito de Legião, mas tava me pondo pra baixo. E eu percebi que meu treino foi muito ruim. Então, o que você consome diz muito de você. Eu amo Renato Russo, amo Legião. Porém, a música dele é muito pesada, entendeu? Então, mesmo se você esteja forte, psicologicamente ainda vai te derrubar. E é a outra dica que eu dou pra vocês. Tomem cuidado com o tipo de música e conteúdo que você consome. Porque isso também diz a respeito de você. Entendeu? Isso diz muito a respeito de você. Se vocês pegar o meu YouTube agora, vai ter o quê? Eu vou abrir pra vocês pra gente ver o que tem no meu YouTube. Mas se eu abro o meu YouTube agora, eu consigo ver que não tem tanta coisa ruim. Tem muito mais conteúdo. Tem mais, podcast, coisas sobre igreja, sobre fazenda, que é o Chucrão, pra quem não sabe, o Chucrão. Que ele tá na área maromba, né? Eu tô agora meio marombeira, né? Então eu fico vendo isso, entendeu? Enfim, mas é esse tipo de conteúdo que eu tenho no meu YouTube. Por quê? Porque eu tô vendo consumindo agora. Então, tipo, o meu nicho é tipo assim, igreja, treino, podcast e também gosto muito de psicologia, então vira e mexe aqui tem podcast sobre psicologia, que eu gosto muito. Não quero ser psicóloga, aqui ó, largue seu celular e abra o TED, abrace o TED. É uma coisa que eu gosto muito. Eu sou o tipo de pessoa que não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. A única coisa que eu consigo. Não consigo nem ler. Eu consigo fazer. Porque eu leio ouvindo alguma coisa. Eu assisto alguma coisa jogando. Eu sempre preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Meu cérebro só funciona se eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Que nem estou aprendendo, a professora tá falando, eu tenho que estar anotando. Porque aí eu tô aprendendo. Faço muito. Senão eu fico entediada. E se ela não tá falando alguma coisa que realmente me interessa, eu fico entediada. Mas eu faço o que tem que fazer. Mas eu preciso muito ficar fazendo várias coisas, porque o meu cérebro funciona assim. Eu realmente preciso de mais coisas. Tipo, eu preciso. Essa é a minha adrenalina que eu preciso, sabe? Sabe aquele incentivo que você precisa? Aquele cortisol que a gente tenta conseguir, aquela adrenalina, aquele tudo que a gente tá precisando. Eu preciso muito. Mas não é porque eu sou assim que você também vai ser. E essa entra naquela dica que eu falei. Não espere que você seja o mesmo que outra pessoa. Seja uma versão feliz e única de si mesmo, mas não ache que a felicidade é uma coisa absoluta. É a ilusão e é um conselho que eu também vou te dar aqui. Não ache que você sempre vai estar feliz. E não ache que a vida seja uma felicidade, porque não é. Porque é triste. Mas não culpe o seu erro com o erro das outras pessoas. Se fulano errou com você, o erro foi dele, não foi seu. Então não deixe que o erro dele caia em cima de você. É uma outra dica que eu dou. Entendeu? Que nem aquela família foi ruim comigo, foi. Aquelas meninas que ficou me olhando, foi comigo, foi. Mas fiquei triste, fiquei. Mas eu não deixei isso me definir. Porque hoje em dia eu tô aqui, tô lutando em outro país. E as pessoas que estavam me julgando continuam no mesmo lugar. Reclamando pelas mesmas coisas.
falando a mesma coisa, que não chega em lugar nenhum, que tenta chegar e não quer, não chega. Por quê? Porque a diferença minha é, eu não fico cuidando da vida de ninguém. Ao contrário, quando aparece alguma coisa que eu gosto, tipo alguma pessoa que postou, porra, venci, você vai me ver lá comentando. Você vai ver eu falando lá, parabéns, fulano. Parabéns, fulano. Fiquei feliz por você. Agora você não vai me ver. Tipo, minha mãe é uma coisa que eu tô tentando mudar na minha mãe, que é cuide da sua vida primeiro e depois cuide da vida dos outros. Entendeu? É por isso que eu abri de mão. Agora eu tô focando em mim. Porque eu fiquei muito tempo focando em como ajudar minha família e tava me prejudicando muito. Tava, tipo, muito ruim pra mim mesma. Isso. E, tipo, tô melhorando. E é isso. Ah, fulano fala assim pra mim, tô quebrado. Lógico, você vai estar quebrado pra vida toda. Se você não fazer um curso financeiro, se você não se organizar, você vai ser quebrado a vida toda. Ah, mas tipo, tô estagnado profissionalmente. É lógico. Você não faz nada pra mudar. Você tá no mesmo trabalho de merda que você não gosta e fica só reclamando, mas não faz nada pra mudar. Porque ao invés de você reclamar do seu trabalho, você não pensa, não vai fazer um curso. Ah, porque o curso é caro. É, curso é caro. Mas se você não tem dinheiro para pagar um curso, Senai. Tem Senai, curso do Senai que é de graça. Tem ETEC que é de graça. Ah, mas fulano fez ETEC e não chegou a lugar nenhum. Ótimo. Que bom para ele. Então significa que ele não fez certo. A única coisa que pode mudar na sua vida é você mesmo. Você só vai sair do Brasil, se você quiser, se você se planejar. Fulano conseguiu chegar por ajuda. Por isso que fulano tá lá. Eu cheguei sem ajuda nenhuma. E agora? Cadê eu no meio da exceção? A exceção que eu sou, você também pode ser. Mas tudo depende de uma coisa. Do que você quer, aonde quer você chegar. Então é por isso que eu fiz esse vídeo. Longo pra caramba. Que é, se você quer alguma coisa, você só vai conseguir se você tentar. E se você fizer por onde? Se você não fizer por onde, você não vai conseguir. A diferença entre mim e você não é minha condição financeira, é a força de vontade. Porque condição financeira eu também não tenho. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você mude sua perspectiva, que você comece mais a olhar para si mesmo, que você procure evoluir sempre. Que você não fique olhando pro amiguinho e olhe para você. Olhe coisas que podem te motivar e que podem te ajudar a chegar onde você quer. Porque tudo só depende de você. Planejamento é o que eu mais tenho. Se eu vou conseguir realizar, não sei. Mas a minha diferença para pessoas que têm planejamento é que eu me planejo e eu faço acontecer. E se não acontecer, eu fiz de tudo para me conseguir. E eu, pelo menos, aprendi. Entendeu? Tudo eu uso como aprendizagem. Tudo. Então, tente se cercar de pessoas que são assim. Eu sou ninguém. Eu não sou ninguém. Um dia eu vou ser? Talvez sim, talvez não. Mas pra mim isso não é importante. Pra mim o mais importante é eu quero ajudar as pessoas. E eu quero que minha vida seja pra ajudar as pessoas. E eu decidi isso e é uma decisão muito difícil, porque muita gente não merece ajuda. Muita gente não merece. Muita gente merece sofrer pela ruindade que tem. Mas quem sou eu pra julgar? Entendeu? Quem sou eu pra ajudar? Por isso que eu decidi ser médica. Eu não decidi ser médico porque eu quero dinheiro. Dinheiro? Dinheiro vem e vai. Eu decidi ser médica porque eu quero ajudar. Porque eu sinto que o mundo precisa disso. As pessoas precisam de alguém que, quando você tá ruim, alguém segure na tua mão e fale assim, tudo bem, eu te entendo, a gente vai resolver. Isso é o que eu não tive. E é isso que eu quero ser. Só que quando eu não tive isso, eu poderia simplesmente
ser mais uma pessoa que vive reclamando de médico. Ao invés disso, eu te falei, não, eu não vou reclamar. Eu vou fazer a diferença. Então, eu realmente espero que você que está assistindo isso por aqui, agora, que você chegou até aqui no vídeo, apesar de eu saber que não vai chegar em muitas pessoas esse vídeo, se algo tá te incomodando, ao invés de você se conformar com isso, tente mudar, entendeu? Seja uma pessoa diferente. Se você é jovem e você sonha fazer uma profissão, faça para ser a diferença. Faça por amor. Faça porque você quer crescer. Eu já fui humilhada por juiz, entendeu? E a única coisa que eu pensei quando ele fez isso era, tipo, eu espero que existam juízes melhores que ele. Eu desejo tudo de bom pra ele. Que Deus abençoe ele e a vida dele. Mas que as coisas não continuem assim. É isso que eu desejo. E é isso que eu desejo pra vocês também, que tá vendo esse vídeo até agora. Faça sua profissão, corra atrás do seu sonho por amor. Faça diferença. Tenta ser uma pessoa melhor. Tente ajudar o próximo, entendeu? Tente ser uma pessoa honesta. Tenta pregar amor para as pessoas. Se alguém te dá um tapa na cara, faz o que Jesus falou na palavra, vira à esquerda e continua. Só não seja igual aquela pessoa que fez isso. Não se contamine. Entendeu? Deixa as pessoas te julgar. Mas não seja uma pessoa que fica julgando o outro. Porque você não tá sendo diferente dela. Seja bom. Independentemente de quem seja, de quem te maltrate. Seja só bom. Não importa. Porque gente ruim a gente já tem muito aqui. Então, a gente tem que ser a diferença. E a diferença só você pode fazer. Só eu posso fazer. E isso é uma escolha. Se você tá vendo esse vídeo e você acha que tá difícil pra você, tá difícil pra todo mundo. A única diferença é que a gente nunca pode deixar a dificuldade de dizer quem somos. Obrigada por você ter visto até aqui. Eu realmente espero que eu vou ter falado tanta ajuda em alguma coisa. E não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like. E se vocês quiserem que eu fale alguma coisa sobre aqui, pode me mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Pessoas, eu respondi tanta gente da minha vida que eu nem sei se teve sucesso ou não, porque, cara, eu tenho que seguir minha vida, não dá pra mim ficar parando por causa dos outros, mas é isso. Obrigada por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.